Olá, seja bem-vindo ao OCS na TV, hoje com o nosso convidado Diego Nunes, do Nunes Projetos Incentivados. Ele que já esteve aqui algumas vezes, né? Não é nenhuma novidade, mas vem para contar algumas. Seja bem-vindo, Di, é um prazer ter você aqui em nome da Associação Comercial de Santos. Obrigado, Júlia, é sempre um prazer aqui estar conversando com você, obrigado por essa oportunidade. Uma saudação para toda a sua audiência. E é sempre muito bacana estar aqui batendo esse papo. Já me sinto um pouco mais em casa. Agora sim. Mas eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Tá. Antes da gente começar a entrar realmente no assunto dos projetos, quero saber quem que é o Diego para quem ainda não assistiu o OCS na TV, né? Quem é o Diego Nunes? Perfeito. Bom, vamos começar por esse ponto, então. Diego é um empreendedor, sou um empreendedor desde sempre, tenho minha formação acadêmica, porém me reconheço como um empreendedor mesmo, empreendo desde os 20 anos, por meio de várias atividades diferentes, em ciclos diferentes, e essa construção, essa jornada me trouxe essa construção do que obviamente me tornei hoje como profissional, como pessoa. Então, dessa maneira que eu me reconheço e vejo que vai muito na direção do que as coisas hoje, por meio de como as coisas são valorizadas, né? O empreendedorismo é algo que eu não compreendia muito há 20 anos atrás e hoje vejo isso com um valor muito grande, tá? Com essa experiência a mais, com essa jornada da vida, traz uma condição de um olhar diferente, uma maturidade diferente. Então, é dessa maneira que eu me reconheço, Júlia. Perfeito. E aí agora a gente entra muito no seu trabalho, né? Realmente, de fato, o que você está fazendo neste momento. E aí a gente fala muito sobre projetos incentivados. Na prática, Diego, o que é um projeto incentivado para quem nunca ouviu falar sobre? Perfeito, Júlia. O projeto incentivado é algo que é disso que ele precisa, de espaços como esses, conversas como essa, para justamente comunicar melhor isso. Ele tem que sair desse ambiente de complexidade e passar por um acesso, sabe? Ter uma comunicação, acho que é um dos pontos que a gente vem trabalhando muito nos últimos 5 anos, de fortalecer esse ecossistema, não só nas narrativas, obviamente na prática, mas lógico, dentro da nossa condição de expandir essa comunicação de acesso, para justamente esses atores ou as pessoas possam ter um entendimento e compreender como isso é de fácil acesso para todos. De fato, ele é um processo ainda burocrático, né? Que vai muito no que a gente tem de solução hoje, de trazer soluções para esses atores todos, para as empresas, para o terceiro setor, para o poder público. Mas, de forma resumida, um projeto incentivado, ele é uma ideia que se constitui com uma finalidade específica e ele precisa de um investimento para que seja viabilizado, tá? E esse investimento parte de um princípio de uma renúncia fiscal, no qual o poder público se estabelece. Então, ele faz parte de um ecossistema que tem 3 atores. O poder público, que abre essa renúncia, a iniciativa privada, as empresas que investem nesses projetos, e o terceiro setor, que são associações esportivas, produtores culturais, fundações, institutos, que recebem esse recurso e entregam esses projetos. Então, se eu fosse resumir um pouco esse entendimento sobre o projeto incentivado, passaria um pouco por essa narrativa. Você comentou que um dos atores é ali a parte privada, certo? Perfeito. São as empresas que acabam investindo. Perfeito. E quais são os primeiros passos que uma empresa ela precisa dar caso ela queira investir ali nos projetos incentivados? Isso é muito interessante, Júlia. O processo de investimento via lei de incentivo, né? Todos esses 3 atores são muito importantes. Sem esses 3 atores, de fato, esse mecanismo não se ativa. Mas a iniciativa privada, as empresas têm um papel fundamental, porque são elas que investem nos projetos, tá? E o que a gente entendeu nessa jornada de 6 anos, né, atuando diretamente com as empresas? Foi daí que a gente surgiu com o olhar da iniciativa privada. Então a gente fala muito
primeiramente, de cultura. Da empresa entender e estabelecer aquilo dentro da cultura dela. As empresas vinham de um processo lá atrás muito de filantropia, de um apoio social por meio de alguma causa específica. Isso foi se transformando no decorrer do tempo, muito pelas questões de governança, pelas questões de compliance, pelas questões de estratégias de ESG. Então eu considero esse momento novo, assim, né, que já faz aí um de 5, 6 anos para cá, trouxe um olhar novo, e as empresas começaram a utilizar e entender isso de forma estratégica, tá? No qual elas poderiam ter uma eficiência tributária melhor, entendendo que é necessário ter essa cultura de investimento, é necessário desenvolver processos internos para fazer esse processo com uma segurança e, a partir daí, se entender de fato no que ela quer investir, no que ela quer contribuir, no que ela quer desenvolver. Então, se eu fosse resumir numa palavra, cultura e processos, sabe? São 2 pilares que as empresas têm que começar por aí para depois gerar esse benefício na ponta, sabe? E se estabelecer com esse resultado. Você falou um pouquinho dos benefícios que a empresa tem que ter, né? E os passos que talvez ela tenha que ter um olhar mais cuidadoso sobre. E aí a gente vai para outra ponta que, na verdade, é a comunidade, é a cidade, né? Quando esses projetos acontecem, como que a cidade ou as comunidades elas são impactadas? Esse é um ponto, eu não vou dizer que é o mais importante, mas é o que eu considero de fato. Com certeza. Eu digo não o mais importante de forma processual, mas na ponta é que onde chega o recurso é que a gente vê o impacto que é gerado, o benefício que isso traz, independentemente da finalidade que foi destinado aquele recurso ou para aquele projeto incentivado. A gente vem trabalhando muito a partir de indicadores, né? É uma nova frente que a gente estabeleceu dentro da Cultivo por meio de uma plataforma e uma tecnologia para a gente começar a mensurar, de fato, esses benefícios. E você começa a acessar números, informações e principalmente indicadores que são transformadores mesmo, sabe? Você vê o sentido realmente de tudo, né? Exatamente. E esse é um dos propósitos da lei de incentivo, né? Gerar esse recurso para que se estabeleça isso por meio daquela finalidade e gere impacto. Então a gente começa a entender que desde um projeto social em alguma região periférica da cidade, ou seja, numa condição dentro de uma escola, ou seja, para o desenvolvimento de uma comunidade, seja por capacitação, por geração de renda, seja para finalidade educacional, seja para finalidade de eventos, todos eles geram muitos impactos. Até as finalidades de eventos, elas trazem outros tipos de impacto também para o território, se é um evento de uma modalidade esportiva, ele vai movimentar a economia, ele vai gerar emprego, ele vai gerar mais tributos para aquele município. Então, de fato, o que o município trouxe de renúncia, hoje a gente tem uma conta que se devolve incentivado 1,5, é um estudo da FGV, que devolve de tributo para aquele município. Então, assim, eu poderia aqui citar inúmeros indicadores que são transformadores, de fato. Muito obrigada, Diego. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com o nosso convidado, Diego Nunes, da Nunes Projetos Incentivados. Nós falamos um pouquinho do que é o projeto incentivado, apresentamos o Diego aqui, que já esteve em outros momentos com a gente. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar muito sobre um evento que vai acontecer no dia 27 de junho, lá na Associação Comercial de Santos, que é Incentivos que Transformam. Diego, qual que é o objetivo desse grande evento? Perfeito, Júlia. Essa é uma iniciativa que surgiu por meio da CS, né? A CS sempre ali atenta às inovações, né? E contribuindo para esse desenvolvimento aí para que isso aconteça.
Então, no dia 27, a gente tem alguns pontos que vamos trazer do tema de incentivo fiscal, tá? Mas muito mais voltado para essa sensibilização de novas empresas. O objetivo ali é trazer dados e informações que demonstram já cases também, demonstram a participação de outras empresas do nosso território. Trazer parâmetros de investimento a nível federal, estadual e municipal. Nós estamos numa região muito rica de tributos, então a gente foi consolidando, compilando alguns dados e a gente conseguiu fazer um estudo que demonstra que o potencial que o nosso território pode alcançar por meio de investimento em lei de incentivo por ano são de 50 milhões, ou seja, de empresas que estão aptas. Não que o dinheiro está lá e os projetos não têm projetos para absorver. Muito pelo contrário, essas empresas precisam estabelecer uma cultura e processo para que possam investir por meio desses mecanismos. Então o evento passa por esse assunto. Então a audiência lá são de empresas, de alguns agentes do terceiro setor, de algumas lideranças que atuam nesse ecossistema. Também teremos a demonstração dos projetos da CS, que hoje também é uma proponente, que tem projetos no seu portfólio para que as empresas possam investir nesses projetos. E, por fim, também a gente vai lançar essa parceria entre a NPI, a Cultivo e a CS para promover essa aceleração aí de investimento no território, poder alcançar novos números de investimento via lei de incentivo. Então, a gente está muito otimista aí com esse evento do dia 27. E a Cultivo é uma das organizadoras desse grande evento e tem alguns resultados bem relevantes aqui na cidade, né? Conta um pouquinho pra gente, né? Uma startup, o que vocês fazem também, porque eu sei que é uma outra empresa do grupo, certo? Perfeito, Júlia. Nós tivemos um desdobramento dentro das nossas atuações, né? A NPI é uma agência hoje de projetos incentivados, então ela se reposicionou no mercado, hoje ela faz parte de entregáveis, então ela entrega projetos incentivados, comunica, enfim, está muito mais focada na ponta. E a Cultivo.tech, a gente já vem incubando ela há 5 anos, validando ela com os nossos clientes. Foi ali uma trajetória que a gente vem ali passo a passo. E agora a gente, de fato, colocou ela no mercado para poder escalar isso. Ela traz soluções para 2 grupos específicos. Para a iniciativa privada, para as empresas. Então, ela faz a gestão desses recursos e traz o impacto que isso é gerado, tá? E todo o processo, toda a jornada que percorre esse incentivo dentro da empresa, ele é feito por meio desse sistema. E do outro lado, a gente tem os proponentes, né? Que são esses que eu citei, que são instituições, associações, fundações, produtores cultural, que a gente faz a gestão de projetos, né? Então, onde a gente estabelece os ciclos de elaboração, elaborações de projetos, prestações de contas. Então, isso tudo vem crescendo de maneira orgânica dentro da plataforma. E essa startup hoje, ela já conseguiu viabilizar para o nosso território, por meio de investimentos que são nossos clientes, 19 milhões de reais, né? Que já isso é muita coisa, chegamos né? a quase a marca de 300 projetos viabilizados aqui no nosso território por diversas leis diferentes, mecanismos distintos. Então mostra aí cada vez mais o potencial que tem esse caminho de investimento via lei de incentivo. Perfeito. E você comentou também um pouquinho antes que a CS está se colocando como proponente, né? Dentro dos projetos e tal. Qual é, para a CS, né, o que significa esse novo caminho? Como que você percebe isso? A CS que está em várias movimentações, vê o crescimento da cidade, sempre está ali vendo o que pode ser feito e agora mais essa novidade. Perfeito, Julia. Você colocou muito bem, a CS está sempre se mobilizando, entendendo de forma, né, as inovações e as possibilidades que ela pode contribuir para o território como um todo, né? Acho que está bem claro esse pilar da CS e não foi diferente. A CS é uma instituição de 150 anos, então foi um trabalho interno também que foi feito para ter um diagnóstico estatutário que colocasse a CS de forma estabelecida para ser um proponente, para ser um agente local de transformação e poder receber esses valores de investimento via lei de incentivo e promover essas ações na ponta, que é uma característica muito grande da CS, né? A CS já faz isso
no seu dia a dia ali, de conectar, de desenvolver, de agir, de mobilizar. Então ela só achou mais um caminho para que ela possa percorrer e desdobrar isso para mais pessoas. Hoje a CS está estabelecida com 4 projetos. Ela é um proponente, de fato, ela se colocou nessa posição de proponente. Então hoje ela tem projetos aprovados nas esferas municipais de esporte e de cultura. Então ela está receptiva, a gente já tem um projeto captado, que é esse que vai acontecer da corrida aí no dia 10/8. Teremos outras novidades em breves aí de investimento. Ela já vem buscando outras estratégias de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento do território. Então a gente está muito feliz porque é uma instituição que mostra essa reputação, mostra esse novo momento do investimento de lei de incentivo, que tem governança, que tem compliance. Então é tudo isso que a gente acredita. E tem muita coisa vindo por aí, como você mesmo falou, né? Sim, tem bastante. A gente está muito contente aí por esse estreitamento com a CS, por ter essa instituição que tem uma reputação muito grande, né? Então, acaba contribuindo para essa credibilidade e ela não vai gerar um movimento que se não é estabelecido para o todo, se não é um movimento que não, de fato, vai gerar um impacto. E ela, com a modernidade, por mais que ela é uma instituição secular, aí ela está muito rápida, ela é dinâmica, ela é moderna, ela é conectada. Então, ela está conseguindo demonstrar esse ecossistema como isso de fato é eficiente. Bom, muito obrigada, Diego. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o nosso último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Diego Nunes, da Nunes Projetos Incentivados. Nós falamos no primeiro bloco o que são os projetos incentivados, no segundo sobre o evento que vai acontecer no dia 27 de junho, Perfeito. Na Associação Comercial de Santos. E agora, nesse terceiro, um dos projetos, que é a corrida de 5 quilômetros, que vai acontecer no dia 10 de agosto. Diego, como que surgiu a ideia da corrida? Perfeito, Júlia. Isso surgiu exatamente nessa condição, desse planejamento que aconteceu há um ano e meio atrás, né, que é todo um processo que vai desde a parte documental, desse entendimento dessa cultura de poder promover e ser um proponente, administrar um recurso que é público e promover isso para a sociedade. E com isso, a CS foi entendendo de que maneira ela podia ser participativa e quais eram as finalidades de forma estratégica que ela queria começar entendendo cada mecanismo esportivo, o que eu posso fazer de esporte? Então, inicialmente, ela promoveu 3 projetos por meio de um mecanismo municipal, que é o Promify. Os 3 projetos foram aprovados e um deles foi já captado, que é o da corrida. Então, chegando na corrida agora, a CS entendeu que ela poderia, com esta corrida, que é uma modalidade hoje que está super em alta, que atrai as pessoas, que de fato é uma comunidade esportiva, que traz saúde e bem-estar, que coloca as pessoas num ambiente saudável. Então ela já entendeu que ela estava conectada com isso, trouxe isso para o território de atuação dela ali, que é o centro de Santos. Falou, a gente precisa trazer as pessoas para cá, é uma das premissas da CS, né? Desenvolver o entorno dela. Então ela trouxe isso e foi acrescentando uma série de ações que são transversais a uma corrida. A gente fala só uma corrida, não, tem uma série de temas transversais a isso. Está trazendo economia para o centro, está trazendo um conhecimento cultural histórico, porque a CS se preocupou em promover essas ações que passasse de uma forma, de um percurso, que contasse um pouco a história ali, cultural e histórica ali do centro de Santos. Traz também essa movimentação turística. Hoje as comunidades esportivas, elas não estão limitadas à sua cidade ou à sua localidade ali, não, muito pelo contrário, elas percorrem diversas cidades, a gente acaba recebendo pessoas. A gente vê isso em outros projetos, de várias outras localidades que movimentam a economia local também. Então, há uma expectativa também de pessoas que são participativas e geram turismo esportivo, né? Ajuda aí essa ação se estabelecer. Então, tudo isso se conectava com a CS. Então, ela encarou esse desafio de promover esse projeto e chega agora a hora da entrega, né? E tem tido uma adesão muito grande.
A CS tem se mobilizado bastante para fazer tudo com excelência, com segurança e muito alinhada a todas essas diretrizes que eu citei aqui. Que legal. E quando a gente fala assim, você comentou que uma das coisas interessantes também, dessas diversas, né, que vão impactar a região, a gente fala muito do centro. E eu sei que essa corrida vai passar por lugares icônicos, né, ali do centro. Qual é esse trajeto? Por quais locais vai passar? Perfeito. Ali foi um estudo, né, todo ali o pessoal de comunicação, os diretores, foram entendendo de que forma esse trajeto poderia cumprir esse papel histórico, cultural, né, e turístico da nossa cidade. Então a gente foi quebrando a cabeça com outras necessidades que são importantes, que é o fator segurança, tem o fator da CET, do trânsito, que tem que estar tudo alinhado, né? Não é simplesmente você fazer uma corrida. Não dá, mas né? Isso foi uma premissa muito grande para a CS. Então ela chegou-se num trajeto que sai ali da Praça Mauá. Então ele percorre, né, uma prova de 5 quilômetros, né? Então ela percorre ali a General Câmara, vai para Conselheiro Nébias, volta ali pela Amador Bueno, e ali, a partir da Praça Mauá, começa a se construir esse roteiro histórico, né? Nós temos ali, na Frei Gaspar, passaremos pelo Boulevard da Rua 15, Bem que legal. tem o Museu do Café, e nunca ninguém passou com uma corrida ali pelo Boulevard, vai ser muito charmoso ali, a gente tem visto ali, imaginando como é que as pessoas passando ali pelo Boulevard correndo, Rua do Comércio, que tem ali várias casas históricas, Casa Azulejada, entre outras, Museu Pelé, a estação do Valongo, depois ele volta pela Tuiuti, que tem outros monumentos ali que também percorre, até voltar, passa pela CS, obviamente, ali, que é super justo, né? E também atrativo, histórico também, é icônico ali o prédio da CS. Então, acredito que vai ser uma corrida que vai ter o seu charme, vai ter a modalidade vai estar muito presente, obviamente, mas ela vai estar ali com outras características que quem participar com certeza vai sentir isso no dia, que é o mais importante. E Diego, quem pode participar e como a pessoa já pode aproveitar e se inscrever? Perfeito. A corrida ela é aberta para todos, né? Existem as questões de informações que estão pelo Instagram, que é @5kcentro, tá? Ali tem todas as informações, cai numa plataforma no qual qualquer pessoa pode acessar, fazer a sua inscrição. Também para os associados, isso tem o mesmo canal de inscrição, porque é uma plataforma única. Essa comunicação externa e interna acontece simultaneamente, então a corrida para todos, é para o município de Santos, é para o munícipe, são para os associados, são para os entusiastas da modalidade, são para os que querem simplesmente caminhar pelo centro e participar desse ambiente saudável. Então estão todos convidados aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E Diego, até entrando um pouquinho nesse mundo da corrida, né? Santos recebe centenas de eventos esportivos. Toda semana tem um evento diferente, esportivo praticamente, ainda mais agora que a corrida ganhou ali seu charme, né? É o esporte do momento. Perfeito. Como que você vê o crescimento do turismo esportivo aqui na cidade? E principalmente o papel dos projetos em eventos como esses? Olha, Júlia, esse crescimento exponencial é super claro para todo mundo, né? Eu acho que ele passa por vários fatores, assim. Primeiro que, de fato, as pessoas estão procurando outros ambientes, não é só uma questão intergeracional, de uma geração que prefere Y, G, Z. Acho que todas as pessoas estão buscando algo mais saudável, algo que traga essa saúde e bem-estar, um ambiente bom para que as pessoas façam suas trocas. Existe um certo comportamento novo também das pessoas buscarem por isso. Isso não é uma tendência, é uma realidade, né? Aí algumas modalidades acabam se despontando, né? A corrida é uma delas.
mas como você bem falou, a gente percorre esse calendário esportivo da cidade, o recorte de incentivado, ele representa bastante nessas centenas de... Hoje, acho que, se não me engano, são... Se você juntar no ano, dá quase um projeto, um evento por dia. São 250 e poucos coisa. de 365 dias, né? Se você considerar entre dias úteis e propícios para isso, são muitos eventos esportivos. E parte desses projetos, desses eventos, são projetos incentivados. Então, a gente mensura muito por aí. A gente tem base hoje de 54 projetos que acontecem na cidade, que são esportivos, que contribuem para essa agenda. E a gente vê outras modalidades se despontando. É uma realidade, não é à toa que Santos é uma cidade esportiva, ela tem essa característica justamente por ações que são colocadas e disponíveis para essa direção, que contribuem, a lei de incentivo municipal é uma delas, tendo em vista desse dado que eu trago aqui, desses 54 projetos ano. Lógico, atletas e renomados aí que surgem de Santos e também viram referência para outras, os projetos sociais também na sua base. Sim. Mas voltando aos eventos esportivos, a corrida se despontou de uma forma que virou uma febre de fato. Se você vai andar na praia de manhã, você vê os clubes de corrida, não só como uma questão esportiva, mas por todas essas outras de sociabilização, das pessoas lá terem a sua descontração, ter a sua saúde, de querer achar o seu par ali, de fazer a sua amizade. Estão concentrando tudo nesses ambientes. E isso chega na ponta como se fosse uma festa que antigamente era mais... Antigamente não, que hoje existe na noite. As pessoas estão celebrando nisso durante o dia também. E estão buscando por esse momento. Então, as corridas, elas vêm sendo um escapismo positivo, uma celebração, um momento de alegria para todo mundo. E acho que por isso essa sinergia, esse crescimento muito grande. Diego, o papo foi muito bom. Por mim, a gente dobraria a quantidade de tempo desse programa. Pô, legal, gente. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim. Legal. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada em nome da Associação Comercial de Santos por ser esse grande parceiro. Pô, eu que agradeço, Júlia. É sempre um prazer falar aqui com você. Sempre temos boas conversas. E agradeço a oportunidade mais uma vez, tá bom? Muito obrigada. Vamos e muito obrigada a você que nos assistiu. E até o próximo Acesse na TV.